Vamos continuar nosso estudo aqui do livro Poder do Subconsciente e agora vamos conversar sobre visualização, tá? Essa parte do livro é uma parte que eu gosto muito porque agora começa a entrar nos comos, né? Até aqui o capítulo 5, esse aqui já é o capítulo 6, tá? Técnicas práticas de cura mental, né? Até ali o capítulo 5 é uma coisa, é mais para, vamos dizer assim, comprovar que o poder do subconsciente funciona, explicar que ele funciona, é para você saber, falar, pô, isso existe mesmo, né? Até o capítulo 5, o principal objetivo é esse. A partir aqui do capítulo 6, já começa de formas práticas, então já fica mais interessante, tá? Então, esse capítulo, ele vai falar sobre algumas técnicas práticas, né? E a primeira que a gente vai conversar aqui é exatamente a visualização, tá? Só um recado, você está assistindo esse vídeo, pode ser que está assistindo já mais tarde, no dia 7/11, né? Quinta-feira. Se você estiver assistindo ainda na quinta-feira, pode ser que dê tempo de você aproveitar. A condição foi feita exclusivamente hoje, né? Para você adquirir a reprogramação mental personalizada, né? Eu fazer uma reprogramação utilizando o método subliminar exclusivamente para você, tá? É uma condição feita única e exclusivamente para o dia 11, então se você está assistindo depois, né, você não vai ver, estou falando aqui de um link aqui abaixo, se já tiver passado o dia 11 não vai ter mais esse link, porque o vídeo onde eu explico já expirou, tá bom? Mas, né, se você ainda está no dia, você quer entender como é que funciona, toca aqui para saber os detalhes. Vamos lá. Técnica de visualização. A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consciente, uma ideia consiste em visualizá-la, vê-la nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. Só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. Só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. A imagem que formulamos na mente, a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência de coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte de nosso corpo. Ideia e pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo, se formos fiéis à imagem mental. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências na vida real. Arquitetos visualizam o tipo de prédio que querem, veem-no como o querem quando pronto. As imagens que formam e os processos mentais transformam-se no molde plástico do qual emergirá o edifício. A obra pode ser bela ou feia, um arranha-céu ou um barraco, mas tudo começa com uma visualização. O arquiteto projeta as imagens mentais quando as põe no papel. Finalmente, o empreiteiro e os operários reúnem os materiais necessários e o prédio começa a ser construído, representando fielmente o quadro mental pintado pelo arquiteto. Aí ele já cita aqui uma das formas que ele utiliza a técnica da visualização, né? Costuma usar sempre a técnica da visualização antes de falar para uma plateia. Silencio as engrenagens da mente para poder apresentar ao subconsciente as imagens mentais. Em seguida, imagino o auditório. Vejo as poltronas ocupadas por homens e mulheres, todos iluminados e inspirados pela presença curadora infinita, resistente em cada um deles. Vejo-os radiantes, felizes e livres. Tendo de início formulado a ideia da imaginação, mantenho-a tranquilamente na mente, como um quadro mental, enquanto imagino ouvir pessoas dizendo: estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, fui transformado. Convenço-me de que a mente e o corpo de todas as pessoas presentes estão saturados de amor, completude, beleza e perfeição. Esse estado desenvolve-se até um ponto em que posso ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Em seguida, libero a imagem e subo para o tablado. Em quase todas as ocasiões em que faço palestras, tendo usado a técnica, pessoas me procuram em seguida para dizer que suas preces foram atendidas. Olha só,
essa aqui, logo depois aqui vai falar sobre o método do cinema mental, onde explica melhor sobre essa questão aí da visualização. Isso aqui, ele falando isso, me fez lembrar do Gamonal, né? Não sei se você acompanha, dependendo do tempo que você me acompanha aqui. É um grande amigo, né? A gente produz alguns conteúdos juntos, já tem tempo que a gente não produz. Mas eu lembro exatamente dele em uma live, falando como que ele usou isso aqui exatamente, algo muito parecido com isso, né? O Gamonal, ele é cantor e ele, antes, né, fazia lá, como todo mundo, né, começando ali com audiências pequenas, etc. E ele já se imaginou fazendo o show no principal teatro lá da cidade, que tinha, eu não sei se são 2.000 pessoas, eu não lembro exatamente, mas era o maior da cidade, né? E tinha uma frase, se não me engano, era "vem pro show do Gamonal", se não me engano era isso que ele falava, né? E o que ele visualizou? Ele visualizou as pessoas falando isso. Então ele falava, olha, cara, diariamente eu fechava os meus olhos e eu visualizava as pessoas falando. Se não me engano era esse o mesmo tempo, "vem pro show do Gamonal", né? E olha que interessante isso, né? Lá no canal dele tem um vídeo onde ele mostra isso se materializando. Ele cantando e tá lá as pessoas falando exatamente aquilo que ele tinha imaginado inicialmente, né? Então, cara, a imaginação é de fato uma das formas principais, a imaginação, a visualização, né? E aqui, a gente pode levar isso para um lado mais, se a gente for levar isso para um lado mais esotérico da coisa, que é uma coisa que eu acredito muito, tá? Eu acabo não entrando nesses detalhes assim, porque às vezes vai complicar, mas é algo que para mim faz muito sentido. Quando fala aqui, olha, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. Eu sempre vou pegando referências de coisas que eu já estudei, né? Aí eu lembro muito de Neville Goddard, que é um dos estudos que a gente vai fazer aqui também mais pra frente, onde ele fala sobre tem uma das palestras dele que é fora deste mundo. Fora deste mundo. E o que ele fala lá? É exatamente isso. É como se, assim, olha, aquilo que você está imaginando, às vezes a gente pensa, eu estou imaginando para isso se tornar real aqui. Não é bem isso. É como se tivesse o mundo da imaginação mesmo. Ou seja, não é que é real. Naquele mundo é real. E é como se fosse, e aqui é como se esse mundo aqui fosse um reflexo desse mundo superior, vamos dizer assim, né? Já entra numa parte mais filosófica, talvez esotérica, talvez estranha, mas é algo que para mim faz muito sentido, tá? Bom, prosseguindo aqui, olha, o método do cinema mental. Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por 1.000 palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Age como fores e serás. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área, onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me aos lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia da base permanente. Certa noite, em Spokane, Washington, entrei no estado de relaxamento em um sofá no quarto de um hotel. Concentrei a atenção. De maneira tranquila, receptiva, imaginei que falava uma grande plateia. E dizia, estou satisfeito em estar aqui. Rezei por essa oportunidade ideal. Com os olhos da mente, vi essa plateia imaginária e senti a realidade daquilo tudo. Representei o papel de ator e tornei interessante esse filme mental. Tive certeza de que essa imagem estava sendo gravada na mente subconsciente, que a sua própria maneira a tornaria real. Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região, convidando-me para assumir o cargo de diretor. Aceitei e durante vários anos realizei ali um trabalho extremamente frutífero. O método que acabo de descrever é frequentemente chamado de método do cinema mental. Eu recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que compareceram às minhas palestras, falando dos resultados maravilhosos que obtiveram com essa técnica.
Aí dá mais um exemplo aqui que fica claro de como fazer isso. Olha. Uma área em que esse método parece extremamente útil é na venda de imóveis. Se você tem uma casa ou propriedade para vender, sugiro que inicialmente convença-se de que o preço que pede é justo, tanto para você como para o eventual comprador. Feito isso, tranquilize a mente, relaxe o corpo, solte-se e entre em um estado sonolento, de modorra, que reduza ao mínimo todo o trabalho mental. Imagine-se em seguida recebendo o cheque da comissão, ou hoje o Pix, né? Da comissão. Rejubile-se com a venda feita, dê graças e vá dormir, sentindo o que é verdadeiro e natural o filme que criou na mente. Você tem que agir como se aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva. Quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade, que lhe dará grande satisfação e na qual prosperará. Pelas correntes mais profundas da mente, comprador e vendedor são reunidos. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, torna-se-á realidade. Então, essa é a técnica da visualização, da imaginação, do cinema mental. Basicamente, colocar o final daquilo que você imagina na sua mente, você já visualizar aquilo. Cara, isso às vezes pode não ser, de início, às vezes não é tão simples, mas se você for pensar, não é tão difícil assim, tá? Uma coisa que aí eu não lembro exatamente onde que eu vi esse exemplo, né? Mas era algo exatamente nessa linha de venda de casa, que falava assim, olha, quando você vende, imagina que você queira vender uma casa, o que seria o após? O que seria o após você vender essa casa? E aí ele cita, olha, talvez o após seria você tirar, tem uma placa lá de vende-se, né? Imagina, você tem uma placa de vende-se, seria tirar aquela placa de vende-se e abrir um grande sorriso, por exemplo. Né? Então talvez isso aí seja esse cinema mental. O que você vai ver após aquilo que você quer de fato se manifestar? A resposta a essa pergunta é o que deve ser esse seu cinema mental. Qual que é o fim depois que aquilo já se concretizou? Qual que é o fim depois que aquilo já se concretizou? Tá? Pense isso. Assim, olha, eu quero focar nisso aqui, mas a gente acaba entrando, né? Às vezes a gente tem dificuldade em visualizar, eu mesmo tinha essa dificuldade. Aí o que entra? Crenças limitantes. Pô, eu tento visualizar eu rico, mas eu não consigo. Cara, às vezes a riqueza está associada na sua mente a uma coisa negativa. Como é que você vai colocar na sua mente que você está vivenciando algo que nela está associado a algo negativo? Não vai rolar. Ah, eu quero ver aquilo, mas você tem crença de não merecimento, então não vai, tá? Então, se você tem dificuldade em visualizar, em criar essa imagem, esse filme mental, provavelmente é porque você tem crenças limitantes sobre dinheiro. E aí, vou repetir o que eu disse aqui no início, dependendo do dia que você estiver vendo, se você ainda está vendo, no dia 11, toca aqui no vídeo para você ver como você pode ter acesso a uma reprogramação feita exclusivamente por mim. É a melhor condição possível para você ter acesso a essa reprogramação, tá? Eu gravei um vídeo detalhado explicando como é que funciona para identificar e se livrar de uma vez por todas dessas crenças limitantes. Então, se isso faz sentido para você, toca no link aqui abaixo para você ver esse vídeo, ver essa oferta que eu preparei lá para você. Fez sentido essa conversa? Deixa aqui um comentário, dá também um like no vídeo, né? Eu gosto muito de saber, o like é uma forma de ver se realmente está fazendo sentido, se você está gostando disso que a gente está conversando. É isso, um forte abraço e a gente se vê em um próximo